Quarto bimestre, segunda aula. Lei de Ohm generalizada. Vamos agora considerar um circuito completo com os dispositivos que vimos até o momento, contendo um gerador, um receptor e um resistor. Entre os pontos A e B desse circuito, a diferença de potencial UAB é dada pela adição algébrica das variações da tensão elétrica em cada trecho. Por razões didáticas, separamos o trecho acima em 3 trechos menores, numerados 1, 2 e 3, contendo, respectivamente, o gerador, o receptor e o resistor. Assim temos trecho 1, gerador. O 1 é igual a E menos RI. Trecho 2, receptor. O 2 é igual a menos E' menos R' vezes I. Trecho 3, resistor. O 3 é igual a menos RI. Os termos seguidos de sinal negativo indicam a queda, diminuição do potencial entre os terminais do referido dispositivo, como o caso dos resistores e dos receptores. Assim, podemos escrever que o U é igual a VA menos VB, que é igual a E menos RI menos E' menos R' vezes I, que é igual, R' vezes I menos R vezes I. Ou U é igual a VA menos VB, que é igual a E menos L', menos, entre parênteses, R grande, mais R pequeno, mais R pequeno linha, vezes I. De modo geral, para vários geradores, receptores e resistores, podemos escrever U é igual ao somatório de E menos somatório de E' menos o somatório das resistências vezes I, em que o termo somatório de E representa a soma de todas as forças eletromotrizes entre A e B. O termo somatório de E' representa a soma de todas as forças contra-eletromotrizes e o somatório das resistências representa a soma das resistências internas, geradores e receptores, e externas no trecho entre A e B. Considerando A e B coincidentes, ou seja, um circuito fechado, a diferença de potencial entre os pontos será nula, de maneira que podemos escrever 0 é igual a VA menos VB, que é igual ao somatório de E menos o somatório de E' menos o somatório das resistências internas e externas vezes I. 0 é igual a somatório de E menos o somatório de E' menos o somatório das resistências internas e externas vezes I. O somatório das resistências externas e internas vezes I é igual a somatório de E menos o somatório de E'. Logo, o I vai ser igual a somatório de E menos o somatório de E' sobre o somatório das resistências internas e externas. Essa expressão é chamada de lei de Ohm generalizada, por considerar
todos os dispositivos de um circuito elétrico fechado. Abaixo apresentamos dois esquemas que comparam a tensão elétrica UAB entre dois pontos de um trecho com um gerador e outro com um receptor em determinado trecho de um circuito. Variação da tensão elétrica ao longo de um circuito com gerador A e de um com receptor B. Note que na figura 1, o ponto B se encontra em um potencial maior que o ponto A. VB é maior que o ponto A, que implica que a diferença de potencial, U é igual a VB menos VA, e é positivo, maior que zero. Isso é explicado pelo aumento de potencial devido ao gerador e pela ligeira queda em sua resistência interna. Na figura 2, que representa a variação do potencial, observamos duas quedas de tensão, uma no receptor e outra menor em razão de sua resistência interna. Nesse caso, VB é menor que VA. A diferença de potencial é igual a VB menos VA, que é menor que zero, é negativa. Pense além. Afinal, o que há de errado em uma gambiarra? Não devemos brincar com energia elétrica, pois a maneira errada de usá-la pode provocar choques e acidentes graves. Um exemplo de mau uso dessa forma de energia ocorre com as famosas gambiarras. Essas adaptações provisórias são rudimentares e não respeitam as condições mínimas de segurança. Nas residências, a utilização das gambiarras compromete a eficiência dos equipamentos e a segurança do imóvel e de seus usuários. Um exemplo dessa prática é a ligação de diversos aparelhos numa mesma tomada, utilizando um acessório multiplicador de tomadas conhecido como T ou Benjamin. O excesso de conexões na mesma tomada, além de aumentar o desperdício de energia elétrica pelo aquecimento dos fios, pode causar acidentes como choques. Nas vias públicas, a utilização dos chamados gatos, que são ligações elétricas não autorizadas pelas companhias elétricas, além de comprometer a distribuição de energia, coloca em perigo toda a população. A proposta é fazer uma excursão pela sua própria casa e pelo seu bairro e verificar as gambiarras. Na fotografia acima, ligações como as da fotografia acima podem causar sérios problemas e devem ser evitadas. Exercícios resolvidos. Exercício de número 9. Considere o circuito misto representado ao lado. Classifique os dispositivos que constituem o circuito. Vamos resolver o item A? Para um circuito misto, a força eletromotriz é sempre maior que a força contra-eletromotriz. Portanto, no trecho AC, temos o gerador de 40 volts e no trecho CB, temos um receptor de 12 volts. Nos demais trechos, temos resistores. Item B. Calcule a intensidade da corrente que percorre os trechos AC e CB. Vamos resolver o item B. Simplificando o circuito, temos
trecho DF. São duas resistências em paralelo. É a de 10 ohms e a de 40 ohms. A fórmula para se encontrar uma resistência em paralelo é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Substituindo letras por número, temos, nesse trecho DF, 10 vezes 40 sobre 10 mais 40. Fazendo essa conta, a resistência equivalente nesse trecho é igual a 8 ohms. No trecho DE, agora a resistência encontrada de 8 ohms fica em série com a resistência de 2. Basta somar as duas. Então, a resistência no trecho DE é igual a 10 ohms. Aplicando a lei de Ohm generalizada, temos I é igual ao somatório de E menos somatório de E' sobre o somatório das resistências internas e externas. Ou seja, I vai ser igual a 40 menos 12 sobre 3 mais 1 mais 10. Fazendo essa conta, I vai ser igual a 2 amperes. Exercício de número 10. O circuito elétrico foi estruturado com duas baterias ligadas em oposição. Suas forças eletromotrizes são E1 e E2. E as resistências internas R1 e R2, respectivamente, conforme a representação feita na figura. Baseado nessas informações e nos dados da figura, responda. Item A. Qual a intensidade da corrente que percorre as baterias? Vamos resolver? Da figura obtemos E1 é igual a 3 volts, E2 é igual a 6 volts, R1 é igual a 10 ohms, R2 é igual a 20 ohms. A lei de Ohm generalizada I é igual somatório de E menos somatório de E' sobre somatório das resistências internas e externas. Substituindo letras por número, encontramos I é igual a 6 menos 3 sobre 20 mais 10. O I será igual a 0,01 ampere. Item B. Qual a diferença de potencial entre os pontos M e N? Vamos resolver o item B. O Mn é igual a E menos R vezes I. O Mn é igual a 6 menos 20 vezes 0,1. O U será igual a 4 volts. Esta é a diferença de potencial entre os pontos M e N. Item C. As duas baterias estão se descarregando? Justifique. Resposta. Apenas a bateria de força eletromotriz de E2 igual a 6 volts está se descarregando. Isso acontece porque ela funciona como gerador, enquanto a outra de força eletromotriz E1 igual a 3 volts funciona como receptor.